Olá, pessoal, tudo bem? Vamos caminhar comigo agora? Vamos caminhar orando. Eu quero te perguntar uma coisa. Você sente realização de vida? Eu quero que você saiba que a nossa realização de vida verdadeira, ela vem da vontade de Deus. Se você cumpre a vontade de Deus, os planos de Deus para a sua vida, você vai ser uma pessoa plena, com certeza. Se você gosta de fazer algum trabalho manual, ou mexer com a cozinha, lavando louças, ou fazendo uma receita, algum trabalho manual, amassar uma massa de pão, qualquer uma dessas coisas, você exerce um caminho que te faz entrar em contato com a presença de Deus. Sabia que os trabalhos domésticos são uma oportunidade de se conectar com a presença de Deus? Andar nas ruas caminhando, uma ida ao supermercado, à padaria, dirigir um carro também pode ser uma oportunidade de entrar em contato com a presença de Deus, sabia? A contemplação nas tarefas do dia a dia é uma boa forma de entrar em contato com a presença do nosso Pai Celestial. E o seu silêncio na caminhada, é primordial para criar um ambiente de oração contínua e comunicação com Deus. Você pode estar em silêncio, você pode orar mentalmente, você pode orar com palavras, pronunciando as suas palavras em português. E também você pode pronunciar palavras de línguas estranhas, palavras que o Espírito Santo vai te ajudar a pronunciar. Lá no Salmo 51, no versículo 15, está escrito: Senhor, abre os meus lábios. Essa palavra é muito importante porque é o Senhor que deve abrir os nossos lábios para que nós possamos falar o que é da vontade de Deus. E a oração em línguas é um instrumento fabuloso, é um instrumento perfeito para que nós possamos pronunciar tudo o que vem de Deus e não da nossa própria mente. Nós não precisamos compreender, porque é o Espírito que está fazendo esse trabalho. O nosso espírito vivo, quando nós nascemos de novo, o nosso espírito individual, ele se comunica com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. E eles estão constantemente se comunicando. E o Espírito Santo, ele declara o que Deus quer ouvir de nós, o que o nosso espírito deve falar com Deus. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus, mas o Espírito Santo sabe. E ele nos ajuda a orar segundo a vontade de Deus. E essa oração se torna muito poderosa, porque a gente está orando o que Deus quer realizar. Ele está esperando as nossas palavras para que ele possa agir no mundo espiritual. Saiba que a oração são os pulmões da igreja. A igreja não sobrevive sem oração. O nosso dia a dia é cheio de distrações. Essas distrações roubam a nossa atenção, a atenção que deveria ser focada em Deus. Você sente isso? Você sente que passou o dia todo e aí você se lembra que você não conseguiu dar a atenção a Deus que deveria ter dado? Isso muitas vezes acontece comigo. Eu me ocupo com muitas coisas e então depois eu vejo, esse dia foi praticamente perdido, porque eu me esqueci de me dirigir a Deus, eu me esqueci de dar atenção a Deus. Eu poderia ter feito todas as coisas lembrando de Deus, conversando com Deus, e foi um dia perdido. Para que isso não fique se repetindo dia após dia, nós temos que tomar consciência. Consciência de que nosso dever é estar em contato com o nosso Deus, é lembrar dele constantemente, é andar em verdade e em espírito. Nós devemos nos conectar com ele, com a presença dele.
E isso quem faz somos nós. Nós que deveríamos ter consciência de nos conectar com Ele aqui, agora. E não importa se nós estamos ocupados com tarefas, e principalmente as tarefas manuais, porque não requer muito do nosso intelecto, não requer muito da nossa atenção mental. Algum trabalho que possa exigir toda a nossa concentração fica mais difícil, mas as tarefas manuais, as tarefas como produzir qualquer coisa com a mão, limpar a casa, varrer a casa, lavar os pratos, fazer comida, lavar roupa, andar na rua. Tudo isso são oportunidades que a gente tem de sentir a presença de Deus, de criar um espaço de da presença de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. E isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual, estar sempre conectado com Deus o máximo possível. Então, se você quer buscar isso para a sua vida, um crescimento espiritual, você deve se conectar cada vez mais com a presença de Deus no seu dia a dia. Só ir lá no templo, na igreja, no domingo ou qualquer outro dia da semana é muito pouco mesmo. Nós temos que criar o hábito, uma prática de sentir a presença de Deus. Eu quero saber de você, o que você acha sobre isso? Você gostaria de criar uma prática no dia a dia que te dê consciência da presença de Deus em todos os momentos do seu dia? Eu sei que nós não somos perfeitos, mas nós podemos tentar fazer o melhor. Então eu te pergunto e eu lhe peço para você escrever aqui no comentário, para eu ficar sabendo o que você pensa, o que você gostaria, o que você quer. Você gostaria de ter essa consciência, construir essa prática no seu dia a dia? Você quer que eu continue fazendo esse vídeo para falar sobre isso, para ajudar a você ter mais consciência sobre a possibilidade de sempre estar se conectando com Deus, tendo consciência da presença de Deus, para que você seja transformado, porque não somos nós que nos transformamos, é Deus que nos transforma. Se você quer melhorar, se você quer crescer, evoluir, se você quer prosperar em todos os sentidos, se você quer ser transformado, você precisa que a presença de Deus esteja permanente na sua vida. Você precisa buscar a presença de Deus o máximo possível no seu dia a dia. Então, a minha proposta aqui é ajudar as pessoas, te ajudar a criar uma prática, o hábito de praticar isso, de trazer consciência nos momentos, principalmente nos momentos das tarefas do trabalho do dia a dia, tarefas manuais, tarefas simples, o dia a dia simples, onde você pode lembrar da existência de Deus, da presença de Deus, e trazer para o seu dia a dia, trazer para o seu momento, e valorizar o seu silêncio, valorizar o seu interior, o que você sente, o que você pensa, o que você enxerga que está acontecendo dentro de você. Nós podemos fazer essa busca de forma consciente na presença de Deus. E isso acelera o nosso crescimento espiritual, né? Isso faz com que Deus possa nos transformar. Porque, como eu disse, a gente pode fazer de tudo para querer mudar, mas não vai conseguir, não. Vira e mexe, você vai agir daquele mesmo jeito, sentir daquele mesmo jeito do passado, vai agir
e vai ver que nada mudou, na verdade. Porque uma coisa é querer mudar, outra coisa é realmente mudar. E a gente só muda quando Deus faz uma transformação dentro de nós. Porque muito das nossas escolhas, no nosso modo de agir, nosso modo de reagir, é pautada de acordo com coisas que estão lá no fundo da nossa alma. E precisa haver muita cura, precisa haver um processo de transformação, de cura, de libertação, de transformação mesmo que só Deus pode fazer. Eu acredito que nada que a gente possa buscar nesse mundo, pela força do nosso braço, pode realmente trazer transformação. Só Deus nos transforma. Essa é a realidade. Só Deus nos transforma. E para nós sermos transformados, nós precisamos buscar a presença de Deus, porque é na presença de Deus que nós somos transformados. É na presença de Deus que você se volta para dentro de si, para dentro do seu silêncio, ou das vozes que falam dentro de você, que precisam ser retiradas, precisa ser anuladas. Vozes negativas precisam ser anuladas. E Deus nos ajuda muito nisso. Eu não acredito em nenhuma técnica do mundo que é oferecida no mundo. Eu acho que tudo são distrações, são formas de enganar as pessoas, porque a mudança real, verdadeira, que traz a transformação em Cristo, só pode ser na presença de Deus. Todo o resto é distração, é roubar a sua atenção para tirar de Deus e colocar nas coisas do mundo, para que você tenha confiança nas técnicas do mundo e não em Deus. Então, o que eu quero dizer é que é na presença de Deus que realmente a transformação acontece. Se a gente faz o exercício de se desapegar das distrações do dia a dia, a gente pode libertar a mente e o coração para Deus. O exercício que nós devemos fazer é nos abrir para Deus, para Ele nos transformar de glória em glória. E essa transformação, ela se completará totalmente no dia do arrebatamento, quando nós nos transformarmos, nos tornarmos perfeitos à imagem de Jesus Cristo. Nós seremos como Ele, perfeitos como Ele. Mas enquanto estivermos aqui, nesse mundo, ninguém é perfeito. Né? Ninguém pode querer ser perfeito, porque nós estamos anos-luz da perfeição. Mas, na hora do arrebatamento, nós receberemos um corpo de luz e seremos como Jesus. Queridos, essa caminhada pela rua é o meu momento preferido para orar em línguas. Eu me sinto livre, me sinto à vontade e eu oro em línguas. A verdade é que você pode orar em línguas praticando qualquer tarefa doméstica, qualquer tarefa do seu dia a dia. Mas eu tenho preferência em caminhar orando. E eu vou orar agora em línguas. E eu te convido a orar aí, onde você está. Orar em línguas junto comigo. E se você já é cristão, já nasceu de novo e ainda não ora em línguas, escreve aqui no comentário. Eu quero orar por você, para que você seja desbloqueado. Porque esse dom de orar em línguas é para todos os cristãos. Não é variedade de línguas o que eu estou falando. Eu estou falando de orar em línguas como forma devocional, como forma de falar com Deus. Isso é para todos os cristãos. Não se sinta um cristão inferior. Você tem direito a isso. Em Marcos 16 está escrito: estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas,
que é oração em línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Queridos, esses são os sinais que devem nos seguir. E nós precisamos buscar esses sinais. Se nós somos crentes, nascidos de novo, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos o poder do Espírito Santo dentro de nós. E nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos exercer esses dons. É da nossa responsabilidade assumir essa postura consciente, postura de buscar realmente o que é de Deus, o que Deus tem para a nossa vida diária. Em Mateus 11, versículo 12, está escrito que os que usam de força se apoderam do reino de Deus. Tem versões bíblicas que diz que os violentos conquistam o reino de Deus. Isso deixa bem claro que não é de braços cruzados que a pessoa vai ser transformada, que ela vai receber todo o benefício de ser um cristão verdadeiro. Então, ore comigo agora. Suniri rasa saililipia katara rasusa la piatra. Tu namina hashiliria tu koroshiloronatai. Mika pioto hosiliatara tailianai ninipia cochipriatu sere. Nulhamu milia pliata tairi hisia shuri curiculu loronata namai. Hamana miatai kiu koroshiloroko yepatu manatra. Pinipiaka tatarata susuma na miahaha, haitipiru kulimliata tai kiutorosho loro mia piutoro. Manimiha hasarata toripiu koloro nyuka saparanai. Kichamia namanai nihishiashuli loro toquatra. Papitri kiapata nana hasanai nihishiashalialia pratatara. Nalura tokusha shumihishiashuli likiripliata nana. Muramatata, Shipiuku, Rosuloro Yanana, Karimiata, Ipiatu, Ipiata, Hasai, Siashuli, Lulu, Totatra, Bramanamiata, Hashuri, Kuluru, Toitaipiashurai, Miniha Hasuratutu, Pliatu, Naroku, Shililia, Piatara, Traplatai, Kyoto, Shilili, Loroto, Papiricuriatu, Norono, Irisha, Shuri, Kiapare. Mina hasuna nuno iriri kuri kulia priata hasiri. Kripra tata ipihisi apiatu hoshini loro kuasamai. Kita mina inya hishiri hoshili kukuloro totoi. Mikipi hahasura husulio loro tokosria pria katarana. Laliliki pia kupumu loro nyahasha shuriri kria pasria tatara. Nyala riri kuatro amahasamani mihishia shushu lorota. Takite pirikipia kama numerushiru rukuloroi. Mimiha hasura tratrukoshi. Nikulurama hamasama na mariatu ikirikurushu lurutra. Paripira hasuratu toliluronia trapreatra. Procurculuro yasana hasamanai. Ruratolili kipriukurkuluro yasama nimihisi ashuri kuloatra. Pakiro hasiu sumalai hishashuriru kuloroto. Manimi raipia kaike kuru shili kuluru ya rasri mihmi hishasha. Tukuri muru kuluru ya batara. Kaike taipia tunu rumlaku nipiriu kuluru tosha. Tasima nanai hito hoshuru kuluru ya tapara. Muhuni haniata ikita kiluru kusha shuri kuluru ya papatai. Minira hasura turuku liulu pritui. Haimi himiriri kirikuloro kusaratra. Pratana tata hasai sasai pirushili kulikuluru. Prumipi a minha hasai siushiliuluru kuripio tosatra. Tahasri plato na mahai. Kurushini hichilikili kloroto tapa. Tapito periquaca kaini hishimisiai. Laliklatro tatu shamana manahasuna ro. Rikuluru kloroto shashuri kurukuloro torotrapana manai. Panipa hasuta turia tunia placa tu hashuriripia. Haneta patupaturiru kuluru.
Prika hunahu nahumama nama nahasai. Kechikiri kurokulyuku pipio tapiata ninialai. Hai pio shini rishipili liataratra. Troprokuloroto shanumanu matarakai. Kirahasuni hipio hoto hoshiliatra namalai. Kairi lai kipiriokuloro. Protroko shana mini hipihasaratai. Numpio tai piata karai. Tu shaliu loroko cha shamana mana hatu toroko liului. Krikla platra mama hasamana manai. Kyocho liu loroko toko toriru plato manu mariata. Hasimai tai tai pio shulio. Proko liu loroko litatra nanar. Monami hasinai mihipi uchu piurukulio konatara katrasara. Tu pasiliki mihishipilia kuhai. Hai tu husulu roto to plato na rokuyatra. Posimitai pitu pihosini hamia nuiri. Liu koriatro na pliato to husia. Tanu hanu hama hama ta kiu koshili pluro. Posilturi quatro no mami piacapiatai. Kuni hamia miata talilia kalai pio shiriru koryokotatai. Niha pratura kalai pio hoshimi lilia platara nani richa piata. Monori nori nai mihishia shuli loriata patrana. Kahasarana na hisiwiri. Aipio hosili plituri kuluroto shasara. Patarikana na ua supiata piata mahasai. Iki shipili kliuru hushili luatra manara. Mariku hushini hushipiri kliatra. Trukoroshulo rotra pio pio husaran. Aniri mihi mihi shiriri kluru kulepriato tatra. Posamini rato rasio shuli uloro. Protra pliutuma nana hashiriatra. Kihishimishamiata. Kolya kolili pranaratra. Totori rasio shiri kuloroniata. Taperico namri miata tai hisuri piu topiatoria. Halai lilia tranana. Imira hasuma hasamanai. Kiuru kuloro toto seri protoro shilia katarana. Poserimania rasio shulo roto to ipiu kupatre. Pratsunani na katurakuto shilili kuloro. Protoro shishariata. Niri mihi mihi chipesiala haicha mandriato korikui. Manimaniato toi rasora molai kichu shuloroi. Trimihi mihi shiashuri plaku naturi husipiu kura. Atramana rai rihi sili chipiri kuloroniaroi. Pusarana na ipiakatai. Kuhi sumu hoshini loroi. Trimi ripia piata piatotori kuloroi ripiu kona. Hamihi mihi shiri guru kuri atuna ramanai. Kuchani hani hupli kuloroye. Si chili kli platra mana rai. Hiru atunia apiata. Kukohosia suri platuranai. Kirami nai riru kuli kulaprio. Piu husinihu nihu husulu runi parakai. Pasura, Trunano, Nono Piatu, Toto Hisia, Suri, Miwatai, Kitai, Kitu, Pirukuluru, Nira Hasura, Hosa, Patapaturi, Kumuluru, Riatrutre, Puri Piatu, Nira Nahana Kiliatre, Laliri Kuluru, Yaratra Nami, Ribiru Shaniare, Trula Piutu, Chushuluru, Niataka, Kita Pitu, Pericru, Nuluru, Pri, Prapasaranani, Iniri Hishipi, Likuluru, Niaru, Seriananai. Kai kiu nuha miatatre. Potsini uni huasilia. Shuliu rotoco ripriocharia taranai. Deixe o seu like e se inscreva no canal.